O restaurante Cantinho do Mar era o mais elegante da cidade. Suas grandes janelas de vidro revelavam o oceano ao fundo, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa. Cristais cintilavam nas mesas impecavelmente arrumadas. Reflexos dourados dançavam nas paredes claras. Era o local perfeito para a comemoração dos 30 anos de casamento dos pais de Renato. Renato Mendes chegou dirigindo seu carro importado, estacionando com precisão na entrada do restaurante. Ao seu lado, Vanessa ajustou o vestido vermelho justo que destacava cada curva de seu corpo esbelto. Seus cabelos loiros, cuidadosamente alisados, caíam como uma cascata dourada sobre seus ombros. Ela sorriu, verificando a maquiagem no espelho retrovisor. "Você acha que sua família vai me aceitar dessa vez?" perguntou ela, passando batom vermelho nos lábios carnudos. Renato ajustou a gravata cara e sorriu com arrogância. "Eles não têm escolha. Você é quem eu escolhi. Além disso, já faz 6 meses que me divorciei da Mariana. Está na hora deles seguirem em frente, como eu fiz." O manobrista abriu a porta e Vanessa saiu, exibindo as pernas torneadas. Renato entregou as chaves e colocou o braço possessivamente ao redor da cintura dela. Juntos, riram alto enquanto caminhavam para a entrada do restaurante. "Lembre-se", Renato sussurrou, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Minha ex-mulher vai estar lá. Ignore-a completamente. Ela não significa nada para mim agora." Vanessa sorriu maliciosa. "Não se preocupe. Estou ansiosa para ver a cara dela quando nos vir juntos." O maitre os conduziu até a sala privativa reservada para a ocasião. Quando as portas se abriram, Renato entrou rindo alto, seu braço ao redor da cintura de Vanessa. Ele parou instantaneamente quando seus olhos encontraram uma figura familiar sentada à mesa. Mariana. Ela estava sentada sozinha, afastada dos outros convidados, com uma taça de champanhe na mão. Seus olhos castanhos profundos encontraram os dele por um breve momento antes de desviarem. Mas o que realmente fez Renato congelar foi a visível barriga de grávida sob o vestido azul marinho elegante que ela usava. "O que ela está fazendo aqui?" sibilou Vanessa, apertando o braço dele. Renato não respondeu, seus olhos fixos em sua ex-esposa. Mariana estava grávida? Como isso era possível? Eles haviam se divorciado há 6 meses. O divórcio havia sido finalizado depois que ele a deixou por Vanessa, sua assistente na empresa. Mas Mariana parecia estar pelo menos no 5º ou 6º mês de gravidez. Seus pais, Teresa e Carlos, vieram recebê-los com sorrisos tensos. "Filho, que bom que veio", disse Teresa, beijando-o na bochecha e cumprimentando Vanessa com um aceno educado, mas frio. "Mãe, o que ela está fazendo aqui?" Renato perguntou em voz baixa, indicando Mariana com um movimento de cabeça. Teresa olhou para ele com desaprovação. "Mariana sempre será parte da família, Renato. Nós a convidamos. E depois de tudo o que aconteceu, achei que você teria bom senso suficiente para entender isso." "Vocês sabiam?" Renato começou a perguntar, seus olhos voltando para a barriga de Mariana. "Claro que sabíamos", respondeu Carlos, seu pai, com uma voz grave e decepcionada. "Agora comportem-se. É nossa comemoração de 30 anos de casamento e não quero cenas." Renato sentiu Vanessa apertar seu braço com mais força. "Você sabia que ela estava grávida?" sussurrou ela com raiva. "Claro que não", respondeu ele irritado. Vanessa olhou para Mariana com ódio nos olhos. "Ela está fazendo isso para chamar atenção, para estragar nossa noite." "Fique calma", Renato murmurou, guiando-a para o lado oposto da mesa, o mais distante possível de Mariana. Durante o coquetel inicial, Renato não conseguia parar de olhar para sua ex-esposa. Ela conversava tranquilamente com seus tios e primos, uma mão ocasionalmente acariciando a barriga de grávida.
Ela parecia radiante, com um brilho que ele não se lembrava de ter visto antes. Seus cabelos castanhos estavam mais compridos, caindo em ondas suaves até o meio das costas. Ela sorria, mas não para ele. Na verdade, ela parecia estar fazendo um esforço consciente para não olhar em sua direção. Pare de olhar para ela. Vanessa sibilou depois de pegar Renato encarando Mariana pela terceira vez. Não estou olhando, mentiu ele, desviando o olhar. Quando todos estavam acomodados à mesa para o jantar, Carlos levantou-se com uma taça de champanhe na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite especial, começou ele, olhando com amor para Teresa. 30 anos ao lado desta mulher incrível foram o maior presente que a vida poderia me dar. Enquanto Carlos falava sobre amor, comprometimento e família, Renato sentia-se cada vez mais desconfortável. As palavras de seu pai pareciam indiretas para ele, que havia jogado fora 10 anos de casamento por um caso com sua assistente. E agora, Carlos concluiu, gostaria de pedir a Mariana que faça um brinde especial. Renato sentiu o estômago afundar quando Mariana se levantou, a barriga de grávida proeminente sob o vestido elegante. Ela pegou sua taça. Renato notou que era suco, não champanhe, e olhou ao redor da mesa, um sorriso sereno em seu rosto. Primeiro, quero agradecer a Teresa e Carlos por me convidarem esta noite, começou ela, sua voz suave, mas firme. Vocês sempre foram como pais para mim, e isso significa muito. Renato observou como sua família olhava para Mariana com carinho e respeito, o mesmo carinho e respeito que eles costumavam ter por ele, mas que agora parecia ter desaparecido. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, continuou Mariana, sua mão livre descansando sobre a barriga. Às vezes perdemos coisas que achávamos certas, pessoas que achávamos que seriam para sempre. Seus olhos encontraram os de Renato por um breve momento antes de continuarem a percorrer a mesa. Mas a vida também nos traz presentes inesperados, segundas chances, novas alegrias. Nesse momento, a porta da sala privativa se abriu e um homem alto e bem vestido entrou. Renato reconheceu-o imediatamente. Era Miguel Santos, seu antigo sócio na empresa. O homem que ele havia dispensado quando assumiu a presidência da companhia após a aposentadoria de seu pai. Para o choque de Renato, Miguel caminhou diretamente até Mariana, posicionando-se ao lado dela e colocando a mão em suas costas com carinho. Mariana sorriu para ele antes de voltar-se para a mesa. Hoje quero fazer um brinde não apenas a Teresa e Carlos, que nos mostram o que é um amor verdadeiro e duradouro, mas também ao futuro. Ao meu futuro com Miguel, que me mostrou que o amor verdadeiro não manipula, não trai, não diminui. A sala ficou em silêncio absoluto. Renato sentiu como se um bloco de gelo tivesse se formado em seu estômago. E claro, Mariana continuou, sorrindo enquanto olhava para sua barriga. Ao nosso filho, que chegará em apenas 3 meses. Renato sentiu o sangue drenar de seu rosto. Miguel, seu ex-sócio, e Mariana. Ela estava grávida de Miguel. Sua mente tentava processar essa revelação enquanto sentia todos os olhares da mesa se voltarem para ele. Miguel e eu queríamos compartilhar outra notícia com vocês, continuou Mariana, seu sorriso se alargando enquanto olhava para o homem ao seu lado. Estamos noivos. Miguel sorriu e colocou o braço ao redor da cintura de Mariana, sua mão gentilmente repousando sobre a barriga dela. E não é só isso, acrescentou ele, olhando diretamente para Renato. A Santander Tecnologia acabou de aprovar meu projeto. Estamos expandindo para toda a América Latina. Renato sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A Santander Tecnologia era o maior concorrente da empresa de sua família. E Miguel, o homem que ele havia demitido impiedosamente, agora estava prestes a se tornar o maior competidor no mercado. Seu projeto? Gaguejou Renato, incapaz de conter sua surpresa.
Miguel assentiu, mantendo o braço firmemente ao redor de Mariana. Sim, aquele mesmo que você chamou de idealista demais e comercialmente inviável. Parece que a Santander discordou. Vanessa colocou a mão sobre o braço de Renato, suas unhas vermelhas cravando em sua pele através do terno caro. Ele podia sentir a tensão emanando dela. E tem mais uma coisa, disse Mariana, sua voz agora adquirindo um tom diferente, mais firme, mais determinado. Ela olhou diretamente para Renato. Miguel e eu estamos comprando ações da empresa. Na verdade, já compramos 15%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos, o pai de Renato, quase engasgou com sua bebida. O quê? Renato finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Como isso é possível? Mariana manteve o olhar firme. Lembra quando você me convenceu a investir minha herança na empresa, prometendo que seríamos parceiros iguais? E então decidiu me excluir das decisões, me fez assinar documentos que eu mal entendia e basicamente usou meu dinheiro para construir seu império enquanto me tratava como uma esposa troféu? Renato sentiu seu rosto queimar. Ele podia sentir os olhares acusadores de sua família sobre ele. Bem, acontece que aqueles documentos que você me fez assinar durante nosso divórcio tinham algumas lacunas. Miguel, sendo o excelente advogado empresarial que é, as encontrou. Miguel sorriu educadamente. Seu advogado foi realmente descuidado, Renato. Ou talvez ele simplesmente não esperava que Mariana procurasse uma segunda opinião. Isso é ridículo! Explodiu Renato, levantando-se abruptamente. Vou processar vocês dois! Renato! Exclamou sua mãe horrorizada. Controle-se! Você pode tentar, respondeu Miguel calmamente, mas sugiro que consulte primeiro os documentos. As ações estão legalmente no nome de Mariana, sempre estiveram. Teresa, a mãe de Renato, olhou para seu filho com uma mistura de decepção e tristeza. O que você fez, Renato? Usou o dinheiro da Mariana sem o conhecimento dela? Renato sentiu uma onda de pânico. Como explicar que sim, ele havia manipulado Mariana para investir sua herança na empresa, prometendo-lhe um papel ativo que nunca teve intenção de dar? Como explicar os documentos enganosos que seu advogado havia preparado, garantindo que ele mantivesse controle total enquanto usava o capital dela? Não foi assim, começou ele, mas sua voz falhou. Foi exatamente assim, interrompeu Mariana, sua voz firme, mas não raivosa. E a ironia é que eu nunca teria descoberto se você não tivesse me traído com Vanessa e pedido o divórcio. Vanessa, que até então estava em silêncio, levantou-se bruscamente. Isso é um circo. Você planejou tudo isso, não foi? Para nos humilhar. Mariana olhou para Vanessa com uma calma surpreendente. Não, Vanessa, apenas aproveitei uma oportunidade que Renato criou quando decidiu que nem nosso casamento, nem sua integridade valiam a pena manter. Estou saindo daqui, declarou Vanessa pegando sua bolsa de designer. Ela olhou para Renato, esperando que ele se levantasse e a seguisse. Mas Renato não conseguia se mover. Sua mente estava ocupada calculando as implicações do que havia acabado de ouvir. 15% das ações, Mariana e Miguel, a Santander Tecnologia. Seu mundo estava desmoronando à sua frente. Renato! Exigiu Vanessa. Vamos embora agora! Finalmente, ele se levantou ainda atordoado. Antes que pudesse dar um passo, seu pai falou: Filho, se você sair agora, não se dê ao trabalho de aparecer no escritório na segunda-feira. Renato congelou. O quê? Carlos olhou diretamente nos olhos de seu filho. Você ouviu. Se o que Mariana disse é verdade, e pelo seu comportamento, estou inclinado a acreditar que é, então você não é o homem que pensei ter criado. Pai, você não pode estar falando sério, Renato disse incrédulo. É a nossa empresa familiar, e aparentemente 15% dela pertence a Mariana, respondeu Carlos friamente.
Eu ainda tenho 35% e sua mãe outros 20%. Juntos podemos tomar decisões sem você. Vanessa puxou o braço de Renato. Vamos embora. Eles estão blefando. Mas algo no olhar de seu pai disse a Renato que não era blefe. E pior ainda, quando olhou ao redor da mesa, viu apenas desaprovação nos rostos de sua família. Pessoas que sempre o haviam apoiado, sempre o haviam admirado. É melhor você ir, disse Mariana suavemente. Esta é uma celebração, afinal. Um momento feliz. Ela acariciou sua barriga e sorriu para Miguel. Renato sentiu algo dentro dele desmoronar. Não era apenas sua empresa que estava perdendo. Era sua família, seu respeito, tudo que ele pensava ter construído. Renato! Insistiu Vanessa, agora praticamente o arrastando. Enquanto Renato permitia ser guiado para fora da sala, ele olhou uma última vez para Mariana. Ela não estava exultante, nem triunfante, apenas em paz, feliz, de uma maneira que ele nunca a tinha visto durante seu casamento. Ah, e Renato, chamou Miguel quando eles estavam quase na porta. Esqueci de mencionar. Meu primeiro ato como novo membro do conselho será auditar todas as contas da empresa, incluindo aquelas contas offshore que você criou para desviar fundos. Acho que seu pai vai querer saber sobre isso também. Fora do restaurante, a brisa do mar carregava o perfume salgado da água. Renato afrouxou a gravata, sentindo como se ela estivesse sufocando-o. Vanessa caminhava nervosamente de um lado para outro, seus saltos altos batendo ritmicamente contra o pavimento. Eu não acredito nisso. Ela explodiu finalmente, jogando a bolsa de designer sobre o capô do carro, enquanto esperavam o manobrista. Ela planejou tudo isso. Como você pôde permitir que isso acontecesse? Renato passou a mão pelos cabelos, sua mente ainda processando o tsunami que acabara de atingir sua vida. Não é tão simples, Vanessa. Não é tão simples? Ela repetiu, incrédula. Aquela mulher está grávida do seu ex-sócio, tomou 15% da sua empresa e agora seu pai praticamente te deserdou na frente de toda a família. O que exatamente não é simples? O manobrista chegou com o carro, mas Renato mal notou, entregando a gorjeta automaticamente. As contas offshore, murmurou ele, entrando no carro e ligando o motor. Que contas offshore? Perguntou Vanessa, batendo a porta ao entrar. Renato dirigiu em silêncio por alguns minutos, sua mente uma tempestade de pensamentos. Finalmente, no semáforo vermelho, ele respondeu: eu criei algumas contas para proteger certos ativos da empresa, para reduzir impostos, entende? Meu pai nunca soube. Vanessa estreitou os olhos. Quanto? O quê? Quanto dinheiro, Renato? Ele engoliu em seco. Cerca de 12 milhões. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que chumbo. Vanessa olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem em borrões. Você vai ser preso, ela finalmente disse, sua voz estranhamente calma. Não necessariamente. Renato tentou argumentar, acelerando quando o sinal abriu. Posso resolver isso. Vou falar com meu contador, transferir o dinheiro de volta antes que... Antes que o quê? Interrompeu Vanessa. Antes que seu ex-sócio, que agora está prestes a ser membro do conselho e está transando com sua ex-mulher, faça uma auditoria completa nas contas? Você realmente acha que tem tempo? O celular de Renato começou a tocar. Era seu contador. Paulo, estou dirigindo. Pode ser rápido? A voz do outro lado soava preocupada. Renato, estou recebendo notificações de bloqueio nas contas das Ilhas Cayman. Alguém iniciou um procedimento de rastreamento. O que está acontecendo? Renato sentiu uma onda de náusea. Como isso é possível? Acabou de acontecer. Não importa. Consegue transferir o dinheiro para outro lugar? Transferir. Renato, isso só vai piorar as coisas. Se há uma investigação em andamento... Não é uma investigação oficial ainda,
Renato cortou. Apenas faça o que estou pedindo. Depois de desligar, Renato percebeu que Vanessa o observava com uma expressão impossível de ler. O que foi? Perguntou ele, irritado. Estou tentando decidir, ela disse lentamente, se vale a pena ficar com um homem que está prestes a perder tudo. Renato freou bruscamente, parando o carro no acostamento. O quê? Vanessa não se abalou. Você me ouviu. Não sou idiota, Renato. Sei exatamente por que você me escolheu. Sou bonita, jovem, faço você parecer poderoso. E eu escolhi você porque você era rico e influente. Era um acordo tácito. Pensei que tivéssemos algo real, Renato disse, sua voz traindo o choque. Vanessa deu uma risada amarga. Como o que você tinha com Mariana? Por favor, você a traiu comigo por meses, usou o dinheiro dela sem que ela soubesse e agora está surpreso que as pessoas possam ser oportunistas. Renato sentiu como se estivesse olhando Vanessa pela primeira vez. Então é isso? No primeiro sinal de problemas, você vai embora? Não são apenas problemas, Renato. Você está falando de fraude fiscal, de possível prisão, de perder sua posição na empresa da família. Ela ajeitou o vestido. Eu gostaria que me deixasse em casa agora. Preciso pensar. O restante da viagem transcorreu em silêncio sepulcral. Quando chegaram ao prédio luxuoso onde Vanessa morava, pago por ele, lembrou-se amargamente. Ela saiu sem olhar para trás. Te ligo amanhã, disse ela mecanicamente. Renato sabia que não ligaria. Sozinho no carro, ele finalmente permitiu que a verdadeira extensão de sua situação o atingisse. Em uma única noite, havia perdido o respeito de sua família, possivelmente seu cargo na empresa e agora Vanessa. As contas offshore seriam descobertas e ele poderia enfrentar acusações criminais. E acima de tudo, havia a imagem de Mariana, radiante, grávida, com um homem que claramente a respeitava. Um homem que ele havia demitido impiedosamente para eliminar a competição dentro da empresa. Renato dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, eventualmente encontrando-se na praia. Estacionou e caminhou até a areia, ignorando como seus sapatos italianos caros afundavam no terreno macio. As ondas quebravam na praia, indiferentes ao seu drama pessoal. Seu telefone tocou novamente. Era uma mensagem de sua mãe. Seu pai e eu queremos conversar com você amanhã. Esteja em casa às 10 horas. Não se atrase. Renato enfiou o telefone de volta no bolso e olhou para o horizonte escuro, onde o céu encontrava o mar em uma linha indistinguível. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu chorar. Na manhã seguinte, Renato acordou em seu apartamento de cobertura com uma dor de cabeça pulsante. Garrafas vazias de uísque caro decoravam a mesa de centro, testemunhas silenciosas de sua noite de autocomiseração. Após um banho rápido e uma xícara de café forte, ele se dirigiu à casa de seus pais, no exclusivo condomínio à beira-mar. O segurança na entrada o reconheceu, mas não ofereceu o habitual sorriso amigável. As notícias viajavam rápido. Teresa abriu a porta, seu rosto marcado por uma expressão de desapontamento que doeu mais que qualquer palavra poderia. Seu pai está no escritório, disse ela simplesmente, conduzindo-o através da casa elegante onde havia crescido. Carlos Mendes estava sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. Ele indicou a cadeira à sua frente sem dizer uma palavra. Renato sentou-se, sentindo-se estranhamente como uma criança prestes a ser repreendida, apesar de seus 42 anos. Recebi algumas ligações interessantes esta manhã, começou Carlos, sua voz controlada. Uma delas foi do nosso diretor financeiro. Aparentemente, Miguel já iniciou sua auditoria. Não perde tempo, aquele rapaz. Renato engoliu em seco. Pai, posso explicar sobre as contas?
Carlos levantou a mão, silenciando-o. Outra ligação foi da Mariana. Ela queria garantir que eu soubesse que não tem intenção de prejudicar a empresa. Apenas quer o que é dela por direito. Renato se remexeu desconfortavelmente na cadeira. A terceira ligação, continuou Carlos, foi do meu amigo desembargador Fontes. Aparentemente, houve um alerta sobre atividades suspeitas em contas ligadas à nossa empresa nas Ilhas Cayman. Ele me ligou como um favor, antes que o Ministério Público seja oficialmente notificado. Pai, Não, Carlos interrompeu batendo a mão na mesa. Não quero ouvir suas desculpas. Quero saber por quê. Por que você fez isso? Por que traiu sua esposa? Por que roubou o dinheiro dela? Por que criou contas ilegais no exterior? Por que demitiu Miguel quando ele era claramente um ativo valioso? Diga-me, Renato, em que momento você se tornou este estranho que não reconheço? As palavras atingiram Renato como golpes físicos. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu silêncio diz tudo. Carlos suspirou, recostando-se. Aqui está o que vai acontecer. Você vai renunciar ao seu cargo de presidente. Diremos que é por motivos pessoais, para evitar um escândalo público que prejudicaria a empresa. O quê? Renato finalmente encontrou sua voz. Você não pode fazer isso. A empresa é tanto minha quanto sua. Na verdade, interveio Teresa, que estava silenciosamente observando da porta. A empresa é 35% de seu pai, 20% minha, 15% de Mariana e apenas 30% sua. Fazendo as contas, você perde. Quanto às contas offshore, continuou Carlos, vamos transferir o dinheiro de volta imediatamente, pagar os impostos devidos com juros e multas e rezar para que o desembargador Fontes consiga abafar o caso antes que se torne uma investigação formal. E quanto a mim, perguntou Renato, sua voz quase um sussurro. Carlos e Teresa trocaram olhares. Você vai tirar um ano sabático, disse Carlos finalmente. Longe daqui. Talvez aquela casa que temos em Portugal. Depois, se mostrar que aprendeu algo com tudo isso, poderá voltar como diretor de uma divisão menor. Terá que reconquistar nosso respeito e confiança. Mas não há negociação, Renato. Teresa interrompeu, sua voz firme. É isso ou vendemos nossas ações e você fica sozinho para enfrentar as consequências legais de suas ações? Derrotado, Renato assentiu lentamente. Uma última coisa, disse Carlos, abrindo uma gaveta e retirando um envelope. Mariana pediu que entregasse isso a você. Renato pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Dentro havia uma foto de ultrassom. No verso, uma mensagem escrita à mão. É um menino. Vamos chamá-lo Miguel Júnior. Ele nunca saberá o que você fez, nem a mim, nem a empresa. Espero que encontre paz longe daqui. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica. Portugal revelou-se um exílio melancólico para Renato. A casa de família em Cascais, com vista para o Atlântico, era espaçosa e luxuosa, mas sentia-se como uma prisão dourada. Os dias se arrastavam entre caminhadas solitárias pela praia, refeições silenciosas e noites insones, atormentado por pensamentos sobre tudo que havia perdido. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, como todos os domingos. Olá, mãe, atendeu Renato, observando as ondas do oceano pela janela. Como você está, filho? A voz de Teresa soava preocupada, como sempre. Sobrevivendo, respondeu ele honestamente. E por aí? Teresa hesitou antes de responder. A empresa está se recuperando bem. Seu pai decidiu trazer Miguel para a diretoria executiva. Renato sentiu uma pontada de dor, mas não disse nada. Ele tem feito um trabalho excelente, continuou Teresa. Aquele projeto que você rejeitou está sendo implementado em toda a América Latina e os resultados iniciais são impressionantes. Que bom! Renato forçou-se a dizer, apesar do gosto amargo em sua boca. E Mariana teve o bebê semana passada.
Um menino saudável, 3,8 quilos. Eles estão bem. Renato fechou os olhos, imaginando a cena. Mariana, Miguel e o bebê, uma família perfeita. A família que ele poderia ter tido se não tivesse sido tão egoísta, tão ganancioso. Mande meus parabéns, disse ele, surpreso com a sinceridade em sua própria voz. Após desligar, Renato caminhou até a prateleira onde guardava álbuns de fotos. Abriu um deles, encontrando imagens de seu casamento com Mariana. Eles pareciam tão felizes, tão cheios de esperança. O que havia acontecido com aquele Renato? Em que momento ele havia se transformado em alguém capaz de trair, mentir e roubar sem remorso? O toque da campainha o arrancou de seus pensamentos. Estranho. Ele não esperava visitas. Ao abrir a porta, quase caiu para trás de choque. Vanessa estava ali impecavelmente vestida como sempre, uma mala de grife ao seu lado. Surpresa, disse ela, sorrindo como se nada tivesse acontecido. O que você está fazendo aqui? Perguntou Renato, ainda atordoado. Vanessa entrou sem ser convidada, examinando o interior da casa com olhos avaliadores. Soube que seu pai está considerando reintegrá-lo à empresa no próximo ano. Pensei que talvez devêssemos retomar de onde paramos. Renato a observou com novos olhos. Durante meses de solidão e reflexão, ele havia começado a ver claramente o tipo de pessoa que era e o tipo de pessoas que havia atraído para sua vida. Como você soube disso? Perguntou ele, mantendo distância. Vanessa deu de ombros elegantemente. Tenho minhas fontes. Então, o que me diz? Eu e você, juntos novamente? Por quê? 6 meses atrás você me deixou quando pensei que havia perdido tudo. E agora você está prestes a recuperar tudo, respondeu ela pragmaticamente. Além disso, senti sua falta. Renato duvidava seriamente da última parte. Meu pai está apenas considerando me dar uma posição menor, Vanessa. Não serei presidente novamente tão cedo. Uma posição menor com o Mendes ainda vale mais que a maioria dos homens jamais terá, disse ela, aproximando-se e colocando a mão em seu peito. Podemos reconstruir juntos. Renato deu um passo para trás, afastando-se de seu toque. Acho que não. A expressão de Vanessa endureceu. O quê? Estes meses sozinho me deram tempo para pensar sobre quem eu era, sobre quem eu quero ser. Ele respirou fundo e percebi que precisava perder tudo para ver o que realmente importa. E o que seria isso? Perguntou ela, cruzando os braços defensivamente. Integridade, honestidade, relações baseadas em algo mais que interesse próprio. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você não me ama, Vanessa. Nunca a amou. E para ser honesto, eu também nunca amei você. A máscara de sedução de Vanessa caiu, substituída por fúria fria. Você está me rejeitando. Estou escolhendo um caminho diferente, respondeu ele simplesmente. Sugiro que você faça o mesmo. Você vai se arrepender disso, ameaçou ela pegando sua mala. Quando perceber o quanto é solitário esse seu novo caminho. Renato abriu a porta para ela. Já vivi com o tipo errado de companhia. A solidão é preferível. Depois que Vanessa saiu, batendo a porta atrás de si, Renato sentiu uma estranha sensação de leveza, como se tivesse removido o último vestígio de sua antiga vida, o último símbolo de quem ele costumava ser. Seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Renato, é o Miguel. Renato congelou. De todas as pessoas que poderiam estar ligando, Miguel era a última que ele esperava. Miguel, como conseguiu meu número? Sua mãe me deu. A voz de Miguel soava diferente do que Renato se lembrava. Menos combativa, mais calma. Espero que não se importe com a ligação. O que posso fazer por você? Perguntou Renato cautelosamente. Na verdade, é sobre o que podemos fazer um pelo outro, respondeu Miguel. Tenho uma proposta de negócios para você. Renato franziu o senho. Que tipo de proposta?
Aquele projeto para a América Latina está crescendo mais rápido do que esperávamos. Precisamos de alguém para gerenciar a operação em Portugal e Espanha. Alguém que conheça o mercado europeu. E você pensou em mim? Perguntou Renato, incrédulo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Seu pai mencionou que você tem passado por uma transformação. Disse que você está diferente. Estou, admitiu Renato. Mas por que você confiaria em mim depois de tudo que aconteceu? Não confio, respondeu Miguel honestamente. Ainda não, mas acredito em segundas chances. E francamente você conhece o mercado europeu melhor que qualquer pessoa na empresa. Renato sentou-se, absorvendo a proposta. Mariana sabe sobre isso? Foi ideia dela, revelou Miguel. Ela disse que você sempre foi brilhante nos negócios. Seu problema era caráter, não competência. Um nó se formou na garganta de Renato. Após tudo que ele havia feito, Mariana ainda via valor nele. Ela está bem? Perguntou ele suavemente. Está. Ela e o bebê estão ótimos. A voz de Miguel suavizou. Olha, Renato, não estou oferecendo amizade. Estou oferecendo uma oportunidade profissional, um caminho de volta, se você realmente mudou. Por que faria isso por mim? Miguel suspirou. Não estou fazendo por você. Estou fazendo pela empresa e por Mariana, que acredita que as pessoas podem mudar. E talvez porque eu sei como é cometer erros e desejar uma segunda chance. Renato fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. Quando precisaria de minha resposta? Final da semana. Pense a respeito. Após desligar, Renato caminhou até a varanda, observando o sol se pôr sobre o oceano. A mesma vista que havia contemplado por 6 meses, mas agora parecia diferente. Em vez de um lembrete de seu exílio, parecia um horizonte de possibilidades. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Mariana. Miguel me contou sobre a ligação. Qualquer que seja a sua decisão, espero que encontre paz. Todos merecemos uma segunda chance. Junto com a mensagem havia uma foto. O pequeno Miguel Júnior dormindo pacificamente em seu berço. Renato sentiu lágrimas nos olhos. Não de autocomiseração como tantas vezes nos últimos meses, mas de algo diferente. Gratidão, esperança. A percepção de que, mesmo tendo perdido tanto, ainda havia um futuro pela frente. Ele respondeu com uma única mensagem. Obrigado, por tudo. Na manhã seguinte, Renato acordou antes do amanhecer. Preparou café e sentou-se à mesa da cozinha com um caderno em branco. No topo da página, escreveu Plano para a Expansão Ibérica. Enquanto trabalhava, sentiu algo que não experimentava há anos. Propósito. Não para impressionar, não para dominar, não para enriquecer às custas dos outros, mas para criar algo de valor, para provar a si mesmo antes de todos que era capaz de contribuir sem destruir. Quando o sol finalmente nasceu, iluminando a casa com luz dourada, Renato fez uma pausa e olhou pela janela. A maré havia subido durante a noite, transformando a paisagem. As ondas que antes pareciam ameaçadoras, agora traziam uma sensação de renovação. Ele pegou o telefone e discou o número de Miguel. Bom dia, disse ele quando o outro atendeu. Estou dentro. E tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar. Do outro lado da linha, Miguel pareceu surpreso com sua prontidão. Já? Pensei que você iria considerar por alguns dias. Já perdi tempo demais, respondeu Renato. Estou pronto para recomeçar. Após desligar, Renato voltou ao trabalho com energia renovada. Enquanto escrevia, um pensamento cruzou sua mente. Ele havia perdido um império construído sobre mentiras, mas talvez, apenas talvez, pudesse construir algo novo sobre uma base mais sólida. Não para recuperar o que havia perdido, mas para criar algo melhor. Algo do qual pudesse realmente se orgulhar. E pela primeira vez em muitos meses,
Renato sorriu.